Oi pessoal, faz tempo que eu não faço vídeo a respeito de Portugal, a respeito da situação aqui em Portugal, a vida aqui, então hoje eu resolvi fazer um vídeo. Eu resolvi escolher esse tema que vocês viram aí no título, porque muitos amigos meus têm me perguntado como é que andam as coisas aqui, eu recebo muita mensagem no WhatsApp, e ontem eu fiz um encontro pelo Zoom com umas amigas de infância e elas perguntaram a respeito de como andam as coisas por aqui. Então, eu decidi fazer esse vídeo explicando como é que tá a situação aqui em Portugal. Antes de começar, um aviso. Se você ainda não segue meu conteúdo sobre finanças lá no meu outro canal, dá uma colaborada lá. O outro canal se chama Entre Euros e Reais e nele eu falo sobre empreendedorismo, finanças pessoais, finanças dos negócios, enfim, de vários temas financeiros que podem interessar você. Principalmente se você pretende vir morar aqui em Portugal. Eu falo sobre abertura de conta em Portugal, abertura de conta digital, falo sobre investimentos em Portugal, compra de imóvel, enfim. Eu tenho certeza que vai interessar você. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. A questão do confinamento aqui em Portugal, ela teve várias fases. A primeira fase começou no dia 16 de março, quando todas as escolas fecharam e praticamente tudo fechou. Ficou funcionando apenas farmácia, hospitais, supermercados e restaurantes apenas no regime takeaway ou delivery. Isso começou a ser um pouco flexibilizado a partir do dia 2 de maio, se eu não me engano, 1 ou 2 de maio. E entramos numa segunda fase em que paulatinamente, a cada 15 dias, algumas categorias de comércio eram autorizadas a funcionar. Primeiro foram salões de beleza, depois o comércio de rua, o comércio de shopping, assim por diante. Depois a gente teve liberação dos cinemas, liberação de museus, enfim. Mas vale destacar uma coisa, mesmo nesse período em que houve uma abertura aos poucos, vamos dizer assim, dos locais e dos comércios, das instituições, enfim, ainda assim algumas atividades ficaram proibidas, como shows, festivais de música, eventos que juntavam uma grande aglomeração de pessoas, festas grandes, tudo isso permaneceu proibido. E durante esse período de abertura, que durou ali de maio até mais ou menos outubro, as pessoas tinham uma série de regras que tinham que ser cumpridas. Então, por exemplo, as lojas tinham limitação de quantidade de pessoas dentro de cada loja, tinham que oferecer álcool gel para os clientes, havia uma série de regras de segurança, então, dependendo do local, as regras eram mais rígidas ou menos rígidas. Eu tenho um exemplo prático de uma cliente que era esteticista, ela não podia mais fornecer água para os clientes em copo, né, por conta do perigo de que não fosse limpa adequadamente, enfim. Então ela tinha que oferecer para os clientes água mineral, água em porções individuais, enfim. Tinha uma série de regras que tinham que ser cumpridas, mas que as pessoas estavam tendo uma vida quase perto do normal, né? Em relação às escolas ficaram fechadas do dia 16 de março até a primeira semana de junho. E não tinha aula presencial. Na primeira semana de junho, houve a abertura das escolas para os pequenos. Então, o que a gente chama no Brasil de educação infantil, abriu no começo de junho. Nesse período de março até começarem as férias, que as férias aqui começam mais ou menos no final de junho, começo de julho, de março até esse período, as aulas das crianças maiores, o que a gente chamaria de ensino fundamental no Brasil e de ensino médio, ficaram acontecendo através de teleestudo, né? Estudo na televisão, aulas online, aulas no Meet, no Zoom, enfim. Várias plataformas foram utilizadas aí para que houvesse esse ensino à distância. Em julho, as crianças entraram de férias, né? Então ficamos julho e agosto até a primeira quinzena de setembro em férias, que aqui são as férias de verão. E aí, com o retorno das aulas em setembro, as aulas voltaram para o presencial. Então, nós tivemos aula presencial em setembro, outubro, novembro, dezembro e o começo de janeiro. Agora, em janeiro, houve um aumento significativo dos casos aqui em Portugal e, por conta desse aumento significativo, houve também o fechamento das escolas. Então, neste momento, as crianças estão em casa. Eu estou gravando esse vídeo no dia 25 de janeiro, então as crianças estão em casa desde o dia 22, que foi a última sexta-feira que começou o confinamento escolar. Havia uma intenção de que fossem feitas aulas à distância, a exemplo do que foi feito no começo do ano passado, mas o governo descartou essa possibilidade e optou
por descontar esses 15 dias de fechamento que estão previstos das férias de abril. Porque aqui em Portugal nós temos 3 períodos de férias escolares. Um período curtinho no final do ano, e final de dezembro, comecinho de janeiro, que são as férias de Natal. Um período um pouquinho maior, que é no mês de abril, que são as férias de Páscoa. E as férias grandes mesmo, que equivaleriam às nossas férias de janeiro, que são as férias de verão. Mas aqui, como o verão é no meio do ano, essas férias grandes são no meio do ano. É diferente do Brasil, que a gente tem 2 bimestres, depois tem férias, depois mais 2 bimestres. E férias de novo. Aqui é um pouquinho diferente. Aqui são 3 períodos escolares. Então, são trimestres, e entre esses trimestres tem as férias. Então, nós tivemos aulas de setembro até o começo de janeiro. Esses 15 dias que estão parados, que é de 22 de janeiro até o dia 5 de fevereiro, com retorno das aulas no dia 8 de fevereiro, esse período vai ser descontado das férias escolares de abril. Ou seja, em abril as crianças não vão ter férias escolares. Os professores foram um pouco pegos de surpresa, até porque as regras saíram só na véspera. Então, muitos professores passaram atividades de exercício, atividades letivas para serem feitas durante esse período em casa, mas não vai haver aulas online. Aqui é muito comum as crianças terem atividade para fazer nas férias, então não é nada tão diferente do que já acontece normalmente. Eles têm, vamos dizer assim, dever de casa das férias. Teve dever de casa no Natal, por exemplo, mesmo sendo férias. Então, as crianças no momento estão nesse esquema. Como eu estava falando, teve a primeira fase, que foi o isolamento total, que foi de 16 de março até o comecinho de maio. Em maio começou a abertura gradativa das instituições, das empresas e tal. Em julho, mais ou menos, junho, julho, estava praticamente tudo funcionando, mas com as restrições, como eu falei, atendimento, por exemplo, em órgão público, uma coisa que eu esqueci de falar, atendimento em órgão público estava sendo feito somente por agendamento. Então, as coisas estavam funcionando perto do normal, mas estavam ainda com muitas restrições. Em outubro, final de outubro, comecinho de novembro, teve início uma nova fase, que foi a fase de restringir principalmente a circulação entre concelhos. Concelhos é o que a gente chama de município no Brasil, ou de cidade. Então, de um concelho para o outro, a gente não podia circular aos finais de semana. Isso porque alguns concelhos estavam com um número muito elevado de casos, enquanto outros concelhos estavam com números mais controlados, e existia uma preocupação desses concelhos com mais casos não espalharem, vamos dizer assim, de volta para os concelhos que já estavam mais equilibrados. Além disso, havia também uma preocupação em relação a preparar o país para as festividades de Natal, ou seja, controlar o máximo possível a contaminação e a disseminação da doença nos períodos prévios ao Natal, já sabendo que aqui em Portugal as pessoas dificilmente deixariam de comemorar o Natal. Portugal é um país extremamente católico, eles são muito ligados à família, às tradições católicas, então as festividades de Natal são muito importantes aqui para a população. Então, prevendo já que poderia haver esse aumento de casos no período do Natal, foi feita uma força-tarefa, vamos dizer assim, para reduzir o máximo possível o número de casos anteriormente ao Natal. Ou seja, a gente ficou com bastante restrição. Algumas restrições eu até acho que ficaram meio sem sentido, então eu vou falar mais sobre isso adiante. Mas nós estávamos proibidos de circular entre concelhos aos fins de semana e os comércios estavam com horário reduzido durante a semana, tinham que fechar às 23 horas. E aos fins de semana o comércio só poderia funcionar de 8 da manhã às 13 horas. Houve uma série de manifestações por parte dos comerciantes, principalmente por parte dos donos de restaurante, que aqui nós chamamos de restauração, né, o segmento de restauração. Esses donos de restaurante, esses profissionais que trabalham no ramo da restauração, fizeram várias manifestações porque ficaram muito preocupados, temendo realmente que tivessem que fechar as portas por conta dessas restrições, até mesmo porque essa parte de restaurante tem mais lucro e mais movimento nos fins de semana, que era exatamente quando a circulação estava proibida. Mas, de forma geral, com reclamação ou sem reclamação, as regras permaneceram. No Natal e no Réveillon, houve regras mais específicas. No Natal, houve uma abertura bem maior, inclusive não fizeram nenhuma restrição em relação à quantidade de pessoas nas festas, permitiram aglomeração
nas festas de Natal, inclusive existe uma manifestação assim, bem comum que as pessoas apresentam muito do primeiro-ministro dizendo que não cabia a ele dizer para as pessoas quantas pessoas elas poderiam reunir no Natal, mas que não faria sentido ter uma quantidade muito grande de pessoas e tal. Pediu que as pessoas tivessem bom senso, enfim. Mas, como a maioria das pessoas já imaginava, houve um aumento de casos após o Natal. No Réveillon as regras eram bem restritas, elas foram alteradas quando estava mais próximo do Réveillon. Anteriormente havia uma permissão para que houvesse, não festas com música, boate, essas coisas, mas que houvesse restaurante, festas menores, assim, até 2 da manhã. Depois isso foi restringido para 10h30 da noite, então praticamente não houve Réveillon, não houve queima de fogos na cidade, nada disso, então o Réveillon foi bem restrito. Agora nós iniciamos, como eu disse, uma nova fase, agora no dia 22 de janeiro, com as escolas fechadas, e com várias regras em relação ao horário de funcionamento dos comércios. Só os comércios considerados essenciais estão funcionando. Dessa vez as regras são mais abrangentes, mais liberais, vamos dizer assim, do que as regras de março do ano passado, em que praticamente tudo era considerado não essencial. Agora, nesse período, floricultura, talho, frutaria, tudo isso foi considerado essencial. As farmácias foram consideradas essenciais, hospitais, clínicas, supermercados, restaurantes no regime takeaway ou delivery. A questão algumas reclamações estão sendo feitas, as pessoas estão bem assim já meio de saco cheio dessas restrições e tal. As pessoas estão ficando cada vez mais cansadas, já vai completar um ano que nós estamos vivendo várias fases diferentes, mas sempre com algum tipo de restrição. Existe uma preocupação muito grande com relação aos empregos, a manutenção dos empregos. As pessoas estão realmente bem preocupadas com isso, porque o faturamento tem caído bastante, muitas lojas fechando. Se alguém vier passear aqui em qualquer cidade aqui de Portugal, pelo menos as cidades que eu frequento mais, atualmente tem muitas lojas fechadas com placa de arrenda-se, que aqui é como se fosse o aluga-se, né? Muitas lojas fechadas, então existe uma preocupação em relação a isso. Existem algumas regras que são criticadas, uma delas até eu mesma critico, que é a regra do horário de funcionamento dos supermercados. Até antes do Natal estava permitido, naquela fase mais restrita, o funcionamento até às 13 horas. Agora, nessa nova restrição, está permitido até às 17 horas aos fins de semana. Estou falando aos fins de semana. Mas eu não vejo muito sentido nessa regra, porque a quantidade de pessoas que vão aos mercados é muito grande, né? As pessoas estão tendo que cozinhar mais em casa, então as pessoas têm ido muito ao mercado. E o português, de forma geral, já gosta muito de supermercado. O português valoriza muito a alimentação, então eles vão muito aos supermercados. Os supermercados aqui são muito importantes aqui para a dinâmica da vida portuguesa. Então, as pessoas, muitas delas estão trabalhando durante a semana, seja presencial, seja no home office. Então, nos fins de semana é quando as pessoas têm mais tempo e disponibilidade de ir ao supermercado. E aí, vamos pensar o seguinte, o supermercado que tem 1.000 pessoas sendo atendidas por dia ao longo de 10 horas, ele vai ter uma concentração, sei lá, de 100 pessoas por hora, vamos dizer assim. Se eu pego essas mesmas 1.000 pessoas e imprenso essas pessoas em menos horas, o que vai acontecer é que as pessoas vão ao mercado do mesmo jeito e vai concentrar mais gente. Ontem, essas minhas amigas que a gente fez um encontrinho pelo Zoom, elas perguntaram, mas não tem um controle de acesso ao mercado? Tem um controle, mas vamos pensar o seguinte, você faz uma fila, né? Então tem um distanciamento e vai entrando com aquele controle de quantidade de pessoas lá dentro. Só que existe um controle da quantidade de pessoas que podem estar naquele ambiente. Vamos supor que no mercado X possa ter 100 pessoas. Só que eu não tenho como garantir que aquelas 100 pessoas vão estar uniformemente distribuídas lá dentro, elas vão acabar se aglomerando. Se as pessoas tivessem mais horas para fazer suas compras, elas estariam com uma concentração menor de pessoas em cada momento e assim elas poderiam estar mais distribuídas ainda dentro do supermercado. Além disso, existem várias redes aqui que têm estabelecimentos enormes. Então, tem uma rede aqui que tem uma unidade dentro do shopping que é gigantesca, que tem bricolagem, tem roupa, tem cosmético, não sei o quê. Tem livro, brinquedo. É claro que quando eles calculam a quantidade de pessoas que podem estar lá dentro, calculam considerando a metragem total da loja. Só que, evidentemente, a parte de bricolagem, de roupa, tem muito menos gente indo lá para comprar isso do que para comprar comida. Ou seja,
A gente tem uma quantidade grande de pessoas que teoricamente estão distribuídas na loja, mas na prática está todo mundo lá na parte de comida e de material de limpeza. Ou seja, eu acho que você reduzir o horário de funcionamento faz as pessoas aglomerarem mais e não menos. Ainda que você siga as regras de limitar a quantidade de pessoas que podem entrar ao mesmo tempo, ainda assim ficam pessoas lá fora fazendo fila, nem todo mundo respeita 1 metro de distância, enfim. É muito mais difícil e complicado o controle quando você tem menos tempo o supermercado funcionando. Eu não vejo muito sentido em reduzir o tempo de funcionamento, mas eu também não tenho poder de decidir nada, né? Então, eu gostando ou não, estou cumprindo a regra, até porque não tem como nem não cumprir. Estou cumprindo todas as regras que me são impostas, mas assim, discordo de algumas delas, né? Em relação à escola, como eu disse, essa questão das crianças estarem em casa, aí os pais estão home office, para quem tem criança menor é um pouco mais complicado, porque as crianças precisam de auxílio para fazer as atividades, enfim, não tem onde gastar energia, então é muito difícil ficar com criança pequena dentro de casa, sem poder gastar energia em lugar nenhum. Algumas atividades extracurriculares estão fazendo aulas via Zoom, então, por exemplo, as minhas filhas fazem aula de balé, e o balé está acontecendo via Zoom, e é uma forma também das crianças gastarem um pouco de energia e terem alguma atividade direcionada que não seja televisão, celular, tablet, essas coisas. Até porque os pais não conseguem ficar brincando enquanto trabalhando, tá todo mundo trabalhando. Apesar de não estar trabalhando na rua, tá todo mundo trabalhando dentro de casa. Uma última coisa, vacina. Todas as pessoas que são cadastradas aqui no Sistema Nacional de Saúde, ou seja, que tem número de utente, né, que é como se fosse um códigozinho para você ser atendido na rede pública de saúde. Todo mundo que tem esse utente cadastrado e tem o celular cadastrado no centro de saúde da sua cidade, recebeu um SMS assim que chegaram as vacinas avisando, você tem direito a tomar a vacina do coronavírus, não sei o quê, você será chamado de acordo com a ordem de prioridade, aguarde sua vez, a vacina não é obrigatória, mas é recomendada. E nós estamos aguardando. As pessoas com quem eu convivo mais estão fora do grupo de pessoas que estão com prioridade. Eu conheço até algumas pessoas da parte de saúde, mas não soube de ninguém que já tenha tomado. E assim, a vacinação está acontecendo, embora seja um país pequeno, a parte do grupo prioritário corresponde a uma parcela grande da população, porque nós temos muitos idosos aqui, os idosos são grupo prioritário, então deve demorar bastante para chegar a minha vez. De todo modo, estão acontecendo, não sei se na velocidade que era esperado ou não, eu confesso que eu não acompanho muito essa questão da velocidade da vacina, porque eu não acho que acompanhar vai modificar em nada, né? Eu tenho que aguardar mesmo, então não há o que fazer, a não sei esperar. Então, não tenho acompanhado muito isso, não tenho me interessado tanto em acompanhar como está a velocidade disso. Mas o que dizem é que vai demorar bastante para vacinar todo mundo, porque embora seja um país com a população relativamente pequena, também tem poucos pontos, né, que podem ser utilizados para fazer essa vacinação e proporcionalmente a quantidade de pessoas, tem menos gente que pode aplicar, enfim. É isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido esclarecedor e até o próximo vídeo.